boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar sempre em nossos corações. Hoje nós vamos conversar um pouquinho do Evangelho e eu escolhi o capítulo 3, que diz lá, para nós nos situarmos, que eu gosto sempre de passar a passagem de Jesus para ficar o entendimento mais fácil para nós. Eu gosto sempre de passar o que Jesus está falando. E ele lá em Mateus, ele diz, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, ele diz o seguinte: que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar, e depois que me for, e que vos estiver preparado este local, eu retornarei, e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós também estejais. Então, primeiro a gente tem que situar Jesus. Jesus, espírito de escola, altamente evoluído. Segundo Emmanuel, no livro Os Viajores da Luz, quando foi perguntado qual era a idade de Jesus, ele deixa bem claro que Jesus tinha mais ou menos a idade das poeiras dos sóis, aquelas poeiras cósmicas, e depois a NASA, com a corrida espacial, mandando sondas no espaço, recolheu um pouco dessa amostra, dessa poeira cósmica. Ela foi feita a análise de precisão, usando o carbono 14 para fazer a medida disso, e chegou-se mais ou menos a um cálculo aproximado entre 14 a 15 bilhões de anos. Então, um espírito que tem entre 15 e 20 bilhões de anos, ele não chega, e também como governador planetário deste planeta, porque ele participou da construção deste planeta e é o governador planetário daqui. Ele vem aqui à Terra para fazer uns ajustes que faltavam. E se nós percebermos, tudo aquilo que Jesus fala é bem centrado, é bem equilibrado. Então ele diz lá, não vos perturbe o vosso coração. Crede em mim e em Deus. Ele deixa bem claro. Então ele estava o quê? Ele estava falando de casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Porque quando a gente fala em casa, a gente remete em nós o nosso cantinho, o nosso sossego. A gente, quando sai, viaja, quando sai do trabalho, a primeira coisa que a gente quer ir é para a nossa casa. Porque a casa nos remete a essa tranquilidade. Como Jesus entendia o grau de evolutivo daquelas pessoas ali naquela época, ele não poderia colocar depois da forma que foi colocada por Kardec, como a ciência coloca hoje nos dois juntos. Porque a doutrina é baseada num tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, e hoje eu vou dar uma cansada em vocês. Nós vamos falar dos três aspectos de uma vez só, que hoje eu vou colocar ciência, filosofia e religião no meio de tudo isso aqui, para a gente entender o que é essas muitas moradas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as religiões do mundo, elas são tribais. Nós não podemos fugir disso. Veio lá no início, no começo, um povo, haviam vários povos, e o povo daqui olhava o outro e via que o outro se vestia diferente, falava outra língua, tinha outro comportamento diferente do dele. Então, este comportamento, e eles acreditavam no seu Deus. Então, este comportamento acabou sendo trazido até hoje. Então, a gente não pode negar o quê? Que em todas as religiões, aonde nasceu, importa. O que você veste, importa. A cor da sua pele, importa. A sua orientação sexual, importa. E em todas elas, em todos os segmentos religiosos, todo líder religioso diz, vamos mostrar agora como o nosso Deus é forte. O nosso Deus é melhor. Quando, na verdade, isso é um conceito tribal. Terra. Deus é universal. Então, Kardec, nesse estudo, ele propõe essa desvinculação que nós temos de ver Deus como um ser que um líder religioso
religioso dá ordem dele: Deus, faça isso. Como se Deus fosse fazer alguma coisa para nós. Nesse tipo de sentido. Há uma troca de inversões aí de papéis. Isso, por que acontece isso? Porque é essa questão tribal e do entendimento que nós temos de Deus. Então, nós temos que mudar esse nosso conceito. Deus é o universo. O livro dos Espíritos, ele não abrange só a Terra, ele abrange todo o universo em que nós estamos situados. Não é só aqui nesse mundinho. Aliás, é muita pretensão nossa achar que só tem vida aqui. Nós somos muito pretensiosos para achar isso. Um mundo enorme desse jeito e só que tem vida. Nós somos especiais em alguma coisa? Não. Então nós temos que dar um esclarecimento sobre isso. E tem um senhor nos Estados Unidos chamado Gene Roddenberry, criador do filme de ficção Star Trek, Jornada nas Estrelas, lá do Capitão Kirk, Dr. Spock, Dr. McCoy, em que eles viajam pelo espaço, e para eles poderem viajar no espaço, por causa da distância quilométrica que existe, se tinha a dobra estelar, então a nave estava aqui, de repente ela apagava e aparecia no outro lado do universo. Existiam as federações, eles se reuniam para discutir estatutos de guerra ou não, e tinha a ser com 2 mãos, 3 cabeças, 4 pés, mas eram todos tratados de forma como irmãos. Então esse senhor, nessa inspiração ao criar essa série, ele mostra para nós, bem claramente, através de uma inspiração provavelmente, o que é o nosso universo. A gente não tem uma nave estelar e nem precisa de uma dobra estelar, mas a gente entende que nós podemos passar de um planeta para outro, de um plano para outro, sem nada disso. O espírito pode. Então a gente começa a entender essa questão irmão, mundo e universo. Nós precisamos abrir as nossas cabeças e entender que a vida não está só vinculada aqui. A vida está vinculada no universo inteiro. Então, para nós entendermos o que é esse universo inteiro, eu fui lá num site de ciência e fui fazer umas pesquisas para vocês entenderem essa monstruosidade toda. Então, a luz, para viajar no espaço, nós íamos precisar da velocidade da luz. E a velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo. O que é 300 mil quilômetros por segundo? É eu falar a palavra 1, nós demos a volta na circunferência inteira da Terra e voltar ao mesmo ponto. 1 segundo. Isso é 300 mil quilômetros. Aí você pega essa velocidade que está na nossa cabeça e a gente analisa assim. O Sol mais próximo de nós, que é a estrela Sirius, se nós irmos nessa velocidade, entrarmos numa nave, fizermos o check-in, entrarmos numa nave e sairmos a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós vamos chegar lá daqui a 9 anos. 9 anos, não é 9 dias, 9 anos. Olha como é monstruoso o lugar. Aqui pertinho, não é longe. Do Sol ao centro da galáxia, a nossa, a Via Láctea, não as outras, eu estou falando agora da nossa. Nessa mesma velocidade, nós levaríamos 26 anos. A 300 mil quilômetros por segundo. Imagine se fosse na velocidade de um carro, de um avião. Dobra, triplica, 10 vezes mais. Da galáxia, depois da nossa, que é a galáxia de Andrômeda, que é maior que a nossa, se nós fôssemos nessa mesma velocidade, para chegarmos nessa outra galáxia, nós gastaríamos 2,5 milhões de anos. 2,5 milhões de anos. Existem galáxias, segundo a NASA, que nós estão a bilhões, não é nem milhão, é bilhões de anos-luz da Terra. Existe, segundo a NASA, 200 bilhões de galáxias, e se nós pegarmos a nossa,
o nosso sistema solar com 9 planetas, vezes 200, nós vamos ter uma ideia que só na nossa dá mais de 1 trilhão de planetas. Vocês imaginem quantos planetas existem no universo inteiro. Para vocês terem uma ideia, se nós medirmos a borda da galáxia, nem o diâmetro, a borda de superfície de subida, 100 mil anos, milhões de anos para cruzar. Se nós fizermos o diâmetro inteiro, esse número aumenta 10 vezes mais. Então, nós analisamos assim, a partir desse momento, que é muita pretensão nossa existir pelo menos aí no mundo, chutando um número por alto aí, mais de 3 trilhões de planetas no mundo, no universo inteiro, não contando só a nossa galáxia, para nós termos uma pretensão orgulhosa da nossa parte de acharmos que só existe vida no planeta Terra. Nós não somos seres especiais. Tem um engenheiro espírita, Dr. Hernani, um bom escritor, livros maravilhosos, que ele faz uma brincadeira que eu já falei até aqui para vocês. Nós olhamos para Marte e vemos um planeta vermelho. Quem diz que Marte não olha para cá e não vê um planeta azul? Nós temos que entender em que dimensão está o corpo. Aí a gente entende que para esse tipo de viagem, tirando a comparação que eu fiz lá da historinha da Star Trek, o espírito pode ir aonde ele quiser e se movimentar muito bem. Não precisamos da nave nem das dobras estelares. Mas se nós formos analisar um conceitual, e se tivesse que haver uma religião dentro da nave estelar Enterprise, provavelmente seria a doutrina espírita, porque a doutrina espírita olha Deus, Jesus, de uma forma universal. Nós pegarmos o livro dos Espíritos, na primeira questão que está lá, não está escrito quem é Deus, está escrito o que é Deus. Deus vai muito além da criação. É que a nossa compreensão, quando se pergunta sobre Deus, é sempre assim: onde está Deus? Deus está no sorriso da criança, Deus está no mar azul, no céu, na natureza. Só que Ele não está. Ele está fora disso, porque Ele criou, Ele não está dentro da criação. O Criador não fica dentro da criação. A gente precisa ter esse conceitual. Esquecer essa questão tribalista que eu comentei ali no início com vocês. A partir do momento que nós passamos a professar doutrina espírita, resolvemos entender, participar e estudar, nós temos que sair desse mundo pequenininho de pensar e falar de Deus aqui. Deus é o universo inteiro. Deus está em todo o universo. No congresso de teologia que teve em São Paulo, o Frei Beto, que estava participando, representando a igreja dele, da parte do catolicismo, um estudioso chegou no meio de uma plenária dele e perguntou assim para ele: Frei Beto, se um alienígena aparecesse na sua frente, o que você faria? E ele disse assim: pelo meu conceito religioso, eu não sei o que diria. Agora, pelo conceito espírita, eu sei o que eu diria. Aí o jornalista: mas o que você diria? Eu abriria o capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu olharia para este alienígena e diria: prazer, irmão, nós somos filhos do mesmo pai. Você estava longe, não? Então, olha só a concepção de Frei Beto, se ele fosse espírita. Então, nós temos que começar a nos desvincularmos dessa coisa muito regionalista, de nós acharmos, de pensarmos aqui, somente aqui, e Deus aqui. Deus está em todo o universo, e é muito interessante que para olhar tudo isso, ele tem uma capacidade. Aí a gente entende o que quer dizer onisciente, onipresente, porque ele tem que olhar mais de 3 milhões de mundos e tudo que tem por aí, e se você pedir alguma coisa, ele presta atenção na gente.
Isso daqui é poder. Isso é poder. De um espírito, de um criador. Capacidade que ele tem. Quando a gente entende isso, a gente se sente mais fortalecido. Eu estou dentro de uma criação com mais de 3 trilhões de planetas, e se nós vamos colocar a proporção que existe aqui de espíritos, que é 8 embaixo e 24 em cima, 24 bilhões de espíritos, tem 7,5 bi aqui e mais 3 vezes em cima, aí você multiplica isso por 3 trilhões, é espírito pra caramba, e ele ainda não parou de criar. Então existem todos esses mundos, todos esses planos aí, que servem de abrigo, morada, repouso, estágio. Não existe uma escala específica dos mundos, porque você pode estar num planeta e do lado do seu está um planeta inferior ou não. Júpiter e Saturno, por exemplo, do nosso sistema solar, segundo a questão 188 dos Espíritos, diz que os povos que habitam esses 2 planetas são muito mais avançados que nós. São espíritos muito mais inteligentes e muito mais aprimorados fisicamente. Então a gente já percebe que aqui, do nosso lado, no 6º, no 7º, no 7º, no 8º planeta aqui do nosso lado, existem 2 planetas que estão numa condição melhor que a nossa, evolutivamente falando. Então nós precisamos mudar esse conceito que nós temos ainda tribal, como eu coloquei lá no início, de pararmos de achar que só existe vida aqui, como existia o conceito lá atrás, que o mundo era plano, existia uma redoma de vidro, estava tudo incrustado nessa redoma de vidro, o céu, as estrelas, se chegasse no fim caía, se chegasse no outro fim caía, e quando Copérnico e Galileu Galilei disseram que a Terra era redonda, que a Terra não era o centro do universo, eles foram queimados na fogueira da Inquisição, se não pedisse perdão. Depois o Papa João Paulo VI veio na televisão pedir publicamente perdão pela besteira que foi feita, mas já não adiantava nada, os 2 já tinham morrido. Então são coisas desconexas, equivocadas, que nós temos que entender e compreender. Há muitas moradas na casa do meu pai? Há. Milhares, trilhares, se nós queremos colocar assim. Então o nosso conceito, ele tem que mudar bastante nessa questão. Eu poderia, por exemplo, chegar agora, dar boa noite para vocês e ir embora. Porque nós estamos falando de, na casa de meu pai, há muitas moradas, e eu acabei de explicar para vocês como todo esse universo funciona de acordo com o que a ciência conta. Só que a gente também tem que entender que é um outro conceito relacionado quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, na casa de meu pai, há muitas moradas. Tem um trecho lá do Evangelho que ele coloca da seguinte maneira: independentemente das diversidades dos mundos, essas palavras também podem ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso faria ao infinito. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então a gente pode fazer uma rápida colocação assim: estamos encarnados nesse mundo físico. Existem as colônias espirituais aqui em cima e existe o umbral logo a seguir. Então, são mais 2 moradas. Qual delas nós preferimos nesse momento? As colônias espirituais ou o umbral? Exatamente disso aqui que ele está falando. As outras moradas que eu estava relacionando para vocês na primeira parte, e que nós estamos buscando, porque existem 5 escalas evolutivas de planetas,
mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos celestiais, ditosos e assim por consequência. Nós estamos no segundo da escala, provas e expiações. Passaremos para o terceiro, prova de planeta de regeneração. Só que para nós atingirmos esse mundo de regeneração e esses planetas, além desse que vai ficar aqui, existem outros em que nós podemos ir, para nós atingirmos esse estado de mudarmos de planeta de acordo com a nossa carga evolutiva que nós estamos buscando na nossa vida, nós vamos depender exatamente disso aqui. O meio em que estiver o aspecto das coisas e sensações que experimentar. Aí nós entramos na nossa questão pessoal, íntima. A mudança de comportamento e de atitude é que vai fazer que aqui tenhamos uma casa melhor. Aí já entramos na nossa casa, a mental, para decidirmos umbral ou não. Aí nós olhamos a questão dos suicidas, dos homicidas, dos drogados, dos alcoólatras, dos viciados e aí por diante. Em que estado eles se encontram? O próprio André Luiz, ele se suicidou, segundo Emmanuel, e ele foi para o umbral até ele ser socorrido. Então a casa mental dele foi um umbral. Depois ele foi retirado e foi para uma coluna espiritual. Então, esse comportamento, as nossas atitudes, a forma como nós olhamos as coisas, a forma como nós fazemos, a forma como nós colocamos o ritmo do nosso pensamento, elas têm que estar em consonância e não dissonância com aquilo que está dentro da realidade que o Evangelho prega para nós. O Evangelho é o quê? Amor, perdão, justiça, caridade, benevolência, fraternidade e todas aquelas virtudes que nós já conhecemos. O próprio Evangelho, ele deixa claro esse conceito para nós. Estamos aqui cheios de vícios e defeitos, à busca de virtudes. Essas virtudes, elas estão colocadas dentro de nós. Essas virtudes, elas têm que estar de acordo com 3 itens importantes. O que nós pensamos, o que nós falamos, com o que nós fazemos. Quando nós pensamos uma coisa, falamos outra e fazemos outra completamente diferente, nós percebemos que este comportamento não está de acordo com aquilo que Jesus está pregando no seu Evangelho. É complexo, porque a vida material, esse nosso trabalho de ir e vir, ele é baseada num conceito que? Escola. Então o espírito encarna, passa por uma determinada série de provações, desencarna, volta ao mundo espiritual. Lá ele, na temporada que ele está no mundo espiritual, e toda a sua vida é passada de novo, é separado todos os teus débitos, todas as suas dificuldades, o que vai ter que ser reajustado novamente, ele vai encarnar tentando reajustar aquilo. E dessa forma, em doses homeopáticas, porque nós já reclamamos muito daquilo que estamos fazendo aqui, imagina se fosse colocado tudo de uma vez só, a gente desabava, porque a gente sempre acha que nossa cruz é pesada demais. Então a gente vem aqui, revê posições, tenta trabalhar no mundo físico, que é uma escola, as nossas dificuldades que nós trazemos na nossa bagagem, passamos por esse processo de aprendizado e o mais interessante dessa jogada toda, esse entrechoque de relações, porque todo mundo aqui pensa diferente um do outro, mas temos um mesmo objetivo no nosso inconsciente, que é a perfeição espiritual, mas podemos pensar diferente. O fato de pensar diferente não significa que o nosso objetivo é o mesmo. Nós podemos atingir o mesmo objetivo fazendo caminhos diferentes. É um caminho do bem?
perfeitamente, sem problema. Então, dentro desse aprendizado, desse entrechoques de ideias e pensamentos diferentes, nós vamos aprender a nos relacionarmos, a pararmos essas dificuldades e buscarmos exatamente isso que Jesus está propondo, a nossa mudança. Quando ele fala em preparar o lugar já está pronto. Os mundos acima desse, que é a nossa destinação, ele já deixou pronto. Quando ele fala isso aqui, há 2017 anos atrás, que eu vou repetir, eu digo que ele diz aqui, pois vou preparar o lugar depois que me for, e que vos tiver preparado o lugar, eu retornarei. Ele retornou, segundo a nossa ideologia que nós professamos, a doutrina espírita está aí. Era o Consolador prometido, era a volta dele. O lugar, por isso que ele diz, não se perturbe o vosso coração. O lugar se encontra pronto. As moradas felizes e infelizes, como muitas pessoas gostam de colocar, num plano geral, elas estão lá, prontas. Aí fica a questão, o que é que nós escolhemos? Não é mais um problema relacionado com Jesus. Porque, segundo a própria doutrina espírita, a época dos milagres acabaram. Nós temos que fazer por nós. A busca está lá. Buscai e acharei, bater-vos e abrir-se-vos-á. Nós é que vamos ter que buscar. Nós é que vamos ter que bater. Se vai abrir, vai depender do que foi feito na busca. Aí vai se perguntar assim, mas o que é essa mudança de comportamento, de atitude? Ela está baseada dentro da lei de amor, perdão, justiça e caridade. Jesus deixou bem claro, amarás o teu próximo como a si mesmo. Terás paciência para o próximo como para si mesmo. Terás fraternidade para o próximo como para si mesmo. Esse relacionamento entre nós é que vai ditar essa diferença. Qual é o nosso comportamento lá fora? Com as pessoas. Como é que é o nosso dia a dia? Como é que nós nos relacionamos nesse dia? Como é que é a nossa forma de falar? Como é que é o nosso trato com a pessoa que está do nosso lado? Como é que é o nosso comportamento em casa? Porque nós temos sempre 3 comportamentos. Nós temos um comportamento em casa, nós temos um comportamento no nosso trabalho e nós temos o nosso comportamento na nossa vida social. Geralmente nós só nos mostramos quem somos em casa, no mesmo baixo do teto, entre 4 paredes, com os nossos familiares. Na rua temos um comportamento, na nossa vida social nós temos um outro comportamento. É essa mudança que era pregada por Jesus. Que ele deixava isso muito claro, muito abertamente às pessoas. No livro do Consolador, perguntado, no livro Roteiro, aliás, Emmanuel deixa bem claro assim: ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. Isso foi em 1958, isso aqui. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós a fim de que a convertamos em gloriosos paraísos. Então, às vezes, por causa dessa nossa visão limitada, porque às vezes nós não queremos abrir os nossos olhos e enxergar uma coisa que é clara, que está à nossa frente, porque as pessoas, meu filho, tu fizeste uma bobagem, tu entrou na doutrina espírita, tu se lascou. Você acabou de entrar num conhecimento que não tem mais volta. Porque se você chegar do lado de lá e dizer que não sabia, ele vai dizer, você sabia sim, você era consciente. Quando você não sabe, tudo
tudo bem. Mas depois que você sabe, já era. Então, o Emmanuel deixa muito claro aqui, o Emmanuel ele deixa muito claro aqui. Às vezes, nós ficamos nessa questão tribalista que eu falei no começo, de um Deus fechado, de tudo fechado, engessado, e queremos, num desespero frenético, sair desse mundo e ir para um mundo superior, porque se eu estiver no mundo superior, é aquela velha brincadeira, né? Maria vai com as outras, você está no embalo de uma coisa, você acompanha todo mundo. Aí você vai, eu vou para um lugar onde a ideia já é diferente dessa, eu vou naquele embalo, eu vou com todo mundo e faço bonito. Mas só que existe um problema. Para nós estarmos acima desse, nós vamos ter que ralar nesse. Aí a gente não trabalha o nosso lado aqui e também não consegue passar para o lado de lá. Porque a espiritualidade é clara, né? Jesus fez um caminho reto. A gente faz assim. Aí um pouquinho, aí volta. A gente se perde num conceito do qual, dentro de um limite que nós escolhemos para nós mesmos. Vocês conhecem a história da galinha e do gavião? Vou contar para vocês. O filhote de gavião se perdeu do ninho, o filhote, e foi parar no galinheiro. A galinha cuidou dele. E ele cresceu bonito. Ele viu o gavião passar assim. Ele não fazia força e não voava. Ou seja, um gavião com comportamento de galinha, ele preferia rastejar. Nós às vezes optamos pela comodidade de não querermos aceitar uma coisa que está nua na nossa frente e ficamos nos rastejando aqui, ficamos marcando passo. Porque parece que é difícil para nós, talvez, não sei porquê, exercitarmos a proposta que está no Evangelho. A nossa falta de paciência, tudo é no grito, é respondão, o tipo de conversa, de pensamento, o prazer dos noticiários cheios de sangue que a gente prefere, porque são coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida. A USP fez um teste, provou isso, eu já falei isso aqui para vocês. A USP pegou, acho que foi 50 famílias, separou 25 famílias e outras 25. Colocou uma só para assistir jornal policial e colocou a outra só para assistir programas saudáveis. O inferno, a briga todo dia quando começava o jornal. A sintonia negativa. Ver aquele jornal policial na televisão, o Datena falando com aquela voz irritante e aquele helicóptero mostrando um cadáver na beira da estrada. Sinceridade, o que isso vai acrescentar na nossa vida? Nós já temos a nossa própria violência. Para que nós temos que ver a violência de um outro estado? Para que a gente se machuca com isso? Aí levanta de mau humor, quando a mulher chama para comer porque está assistindo, aí já briga com a mulher já responde torto, pronto. Está feito. Parece que nós escolhemos a pior parte, porque parece que a gente fica fascinado com a parte mais animalesca da coisa. Segundo um pesquisador americano, ele diz que o que dá ibope é a desgraça humana. Programa legal não dá ibope. Então as redes de televisão não gostam de mostrar o que é legal. Elas preferem mostrar mais a desgraça alheia. E nós embarcamos nessa ideia. Então, o nosso tipo de leitura, de programa, de conversa, compromete a nossa caminhada. Mas o que isso vai atrapalhar na minha caminhada? Eu tenho que mudar a minha forma de pensar e de viver. Só que você não vai mudar a sua forma de viver e de pensar, porque você está mancomunado com aquele tipo de energia. Você tem que mudar essa esfera mental que circula aqui em cima, para que você consiga buscar bons pensamentos, boas energias. É o mais complexo de nós tentarmos fazer. Nós podemos, eu gosto muito desse exemplo, eu falo sempre, se você levantar de manhã, de bom humor, um cara bater na sua porta da sua casa e pedir um prato de comida, você dá.
Passado uns dias, se uma outra pessoa bater na porta da tua casa para te pedir comida e você acordar de mau humor, você não dá. Nós não conseguimos separar as coisas. O que meu mau humor tem que ver com a pessoa que me pediu alguma coisa? O que o nosso mau humor tem a ver com a nossa companheira ou companheiro? O que o nosso humor tem a ver com os nossos filhos? O que o nosso humor faz com que eu xingue alguém na rua, no trânsito? O que o nosso humor faça que eu já chegue no meu serviço e o porteiro me dê bom dia, eu dei uma patada nele? Mas é interessante, os psicólogos fizeram um teste com isso. Eles fizeram uma mini palestra sobre isso e 10 minutos depois monitoraram as pessoas e elas fizeram errado, continuaram a fazer errado. É um vício comportamental. A gente ouve e acha legal, mas lá fora a gente não pratica. Nós em grupos de estudo costumamos fazer um teste, eu comentei aqui com vocês, eu faço isso quando eu faço estudo para as outras casas. Eu digo assim, quando termina, agora vai todo mundo abrir a porta e ir embora. Quanto tempo você aguenta manter o seu pensamento nessa energia positiva que aqui é fácil, é uma maravilha. A energia aqui é uma maravilha. No dia seguinte a gente vai fazer a confrontação. Aí a pessoa diz, caramba, Sérgio, eu saí tão bem, cheguei na esquina, encontrei um cara e comecei a falar mal do outro. Pô, Sérgio, eu estava na porta de casa, a minha vizinha chegou, começamos a falar mal da outra vizinha. Aí teve um que fala, caramba, Sérgio, tu acabou de falar, quando eu levantei da cadeira eu já estava pensando mal de alguém. Por que é difícil? Porque nós não nos esforçamos. Esse é o maior problema. A casa do Pai é muitas moradas. Isso aqui é a casa que se subentende na segunda parte. Como é que nós mantemos a nossa casa? Suja vibracionalmente. Nós não conseguimos parar. Uma monja que esteve no Brasil no mês retrasado, perguntaram para ela, essa monja, como é que ela fazia para manter a calma. E ela dizia assim, que quando ela ia ter um ato irrefletivo, um pensamento que não fosse legal, ela parava, fechava os olhos e puxava o ar até não dar mais. Dava uma segurada e soltava até não dar mais. Até o talo. E abria os olhos. Era o stop que ela encontrava para pensar, por que eu estou pensando nisso agora? E voltava o pensamento que ela estava originando. Nós não. Pô, caramba! Já vou, caramba! Nós não paramos. Se nós estamos fazendo uma coisa, o companheiro ou a companheira chama, ela fala a primeira vez. Ela fala a segunda. E você te pirraça nada. Quando ela fala a terceira vez, tu já xinga. Caramba, o que é, ué? Aí você foi com um tijolo, ela vem com 2. É assim que a gente briga. É assim que as coisas começam. Nós não conseguimos sentar e discutir as coisas de uma forma civilizada e que seria de acordo conosco. A partir do momento que proferimos esse tipo de ideal que Kardec nos prega e nos passa de uma forma tão brilhante. Tudo está relacionado com a nossa intimidade, com o nosso comportamento. Tanto que o Divaldo acabou fazendo uma obra sobre isso, que eu já falei aqui várias vezes, que é um ser integral, em que ele explica que é como se você fosse levantar uma parede, essa construção. Você vai fazer o alicerce, vai colocar os tijolos, vai pôr o prumo. É um trabalho doloroso, difícil, nós temos que... Isso é feito a forceps. Por que é difícil nós trocarmos a nossa conduta agora, que já é carregada de anos numa conceituação errada, e trocar para esta conceituação a qual é proposta pelo Evangelho de Jesus? E eu sempre falo para as pessoas, essa mudança, ela não depende de ninguém.
Ele é pessoal, íntima e intransferível. Quem tem que mudar somos nós, não é o companheiro do lado. É que tem pessoas que, por exemplo, têm vício de beber, vício de fumar, vai, larga de fumar. Aí fica enchendo a paciência do outro. Larga de fumar. Você não vai largar de fumar? Olha, eu larguei de fumar. Não é assim. Você largou de fumar, meus parabéns. O outro não quer largar de fumar, continue fumando. Uma hora a ficha cai, o amadurecimento vem, ele larga por si só. Ele vai largar quando esse amadurecimento chegar nele. Só que determinados amadurecimentos que estão colocados na condição nossa evolutiva espiritual, elas dependem também de um fator muito importante, que é muito colocado nas obras espíritas no Evangelho. Há uma questão de se ter vontade e uma proposta real de querer mudar esse comportamento e esse pensamento que a gente carrega. É complexo? É. Por quê? Porque quando você acompanha isso em gráficos, como é feito em grupos de estudo, a pessoa fala assim, poxa, eu estava indo tão bem 3, 4 dias, aí eu caí, não consegui, não faço mais. Não é para fazer. Nós somos assim, nós não somos assim. Então você vai ter momentos bons, aproveite-os. Vai ter momentos ruins, reflita para usar no próximo momento bom. Nós não vamos ser pacientes 24 horas por dia, nós não vamos ser fraternos 24 horas por dia, nós não vamos ser solidários 24 horas por dia, mas o importante é que o número 24 desapareça da nossa cabeça. Nossa, eu já consigo ficar 12 horas, 16, 12, 10. O objetivo é propor a si mesmo a mudança, que é aqui pregada pelo Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu pai? Tá cheia. Eu quero ir para outra. Não vai continuar nessa mesma. Ou num planeta semelhante a esse. Só vai mudar por merecimento. Tudo é meritório. Não tem como. Para merecer, nós temos que descruzar os braços e começar a trabalhar isso em nós. É pessoal demais. É aquela coisa de você se olhar no espelho todo dia, toda noite e dizer para você mesmo o que você quer. Qual é o seu objetivo pessoal? Eu já vi isso aqui uma vez com vocês de brincadeira. Nós chegamos no dia 31 de dezembro, lá na queima de fogos na praia, onde quer que a gente esteja, e quando está lá, entra o ano novo, vida nova, a gente, paz, saúde e felicidade, a gente fica assim, trocar de carro, uma casa nova, fazer isso. Ninguém pensa na parte espiritual. Eu vou mudar meu modo de falar com a minha esposa, com meus filhos, com meu chefe no meu trabalho, eu vou tirar determinados vícios, eu vou parar de falar palavrão, A gente não se preocupa com o pessoal de mudança. Porque é a mudança mais importante que nós vamos fazer na nossa vida. Porque eu brinco sempre, caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada daqui. Daqui, nós só vamos levar o conhecimento que vai servir para a caminhada seguinte. Porque a nossa caminhada, ela não para, ela é infinita. E cada caminhada é um processo educativo e é um acrescimento de informações. Mas às vezes a gente, nesse acréscimo de informações, nós guardamos essa informação e não realizamos, não fazemos nada. Foge, não sei, um objetivo, porque a gente fica tão envaidecido com um objetivo aqui, para a melhora do espírito. Aí de repente a gente joga o nosso olho para o lado de cá, porque aqui tem um apartamento novo, ali um carro que eu vou comprar. Tu está mais preocupado com a questão do carro, e às vezes não sabe o que está acontecendo com o teu filho intimamente, se ele está com um problema ou não. Se ele está sofrendo bullying na escola, se não está. Se o comportamento dele está ruim, por que a nota caiu. O filho quer conversar, agora não tem tempo. A esposa tem algumas coisas para serem acertadas, não tem tempo. A gente se preocupa demais com isso, porque é interessante. Foi, acho que o Dr. Sérgio Lopes, um palestrante da AME, da Associação Médica Espírita, ele estava dizendo que quando nós fazemos um trabalho de reforma íntima para nós,
que é a busca que eu estou passando aqui para vocês, pelo que a doutrina pede, que é a nossa reforma íntima, ele diz que é uma coisa muito interessante que acontece. Quando nós olhamos para dentro de nós, para fazermos esse trabalho, parece que a nossa visão dobra em relação às pessoas que estão à nossa volta. Engraçado, nós estamos olhando para dentro de nós para procurarmos atitudes negativas que têm que ser trocadas. E quando a gente percebe qual é essa atitude negativa que tem que ser trocada, a gente percebe que quando nós tocamos nessa atitude, nós passamos a olhar o outro, porque essa atitude se remete a outra pessoa que passa por uma problemática lá, e você entende e pode ajudar. Você passa a ser, ao observar isso, ao observar-se internamente, você passa a observar todas as pessoas que estão à sua volta, nos seus comportamentos. Engraçado, ele estava fazendo esse comentário. Você para de olhar de forma crítica. Porque, infelizmente, nós apontamos. Nós somos críticos na maledicência. Nós nos enganamos. Você errou. Todo mundo erra. Nós nos enganamos. Nós somos ácidos e mortais na nossa crítica. E isso é péssimo. É cheio de maledicência. Você, quando se observa, você mexe com a questão sentimento-amor. Porque se você entende a sua dificuldade, o seu problema, você entende o problema do outro. Caramba, eu já tive isso comigo na minha vida. Está sendo difícil para ele. Nós precisamos ter esse olhar observador em nós, porque nós vamos aprender a observar o outro que convive do nosso lado. É somente isso que fala Jesus no capítulo 3, quando ele fala na casa do Pai. As casas estão aí. A nossa casa mental, ao ser tratada, nos remete às casas espirituais, às moradas espirituais físicas, que são os planetas. Mas, para atingirmos esse processo, nós precisamos cuidar dessa casa, dessa morada aqui, da forma como eu falei lá para vocês, como pensamos, como falamos e como agimos. Quando os três estiverem em consonância com essa proposta evangélica de Jesus, de perdão, justiça e caridade, nós estaremos dando um passo muito grande em busca do nosso aprimoramento moral. Muito obrigado.